Olá, saudações USianas a todos. Eu sou o professor Charles, sou tutor do curso de Ciências Biológicas à Distância e eu venho continuar nesse vídeo de hoje a nossa série de novidades para as turmas de 2020 e 2018 para esse novo semestre que se inicia. Nesse nosso segundo vídeo, a gente vai continuar a explicar de modo mais detalhado as novidades que a nossa equipe preparou para todos vocês. Caso você ainda não tenha visto o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir, hein? Não fique de fora dessa, venha conhecer as nossas novidades. Também faço um convite a todos, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa as notificações para que você não fique de fora e não perca nenhuma novidade que a nossa equipe está preparando para você. Bom, da semana passada para cá, nessa primeira semana do semestre, surgiram algumas dúvidas de vocês em relação especificamente ao nosso novo formato de Biologando. Os nossos tutores separaram aí uma série de dúvidas, trouxemos para a discussão e esse vídeo ele vem tentar explicar de um modo mais detalhado como que vai ocorrer o nosso novo Biologando, tá? Disciplina de Bioquímica para as turmas de 2020 já começou, já estamos finalizando o nosso primeiro Biologando agora. Disciplina de Estágio também para as turmas de 2018. Também está finalizando agora o nosso outro Biologando. E a gente vai começar as disciplinas de Psicologia do Desenvolvimento logo logo e também outras disciplinas para a turma de 2018. Então, nada mais interessante do que a gente usar esse momento agora para explicar para vocês como que é de fato o nosso novo Biologando, tá? Nesse tempo, aí as dúvidas que vocês mandaram para a nossa equipe de tutor, a gente conversou um pouco, a gente discutiu em reunião e aí a gente vem trazer uma explicação mais detalhada para vocês. Bom, vamos tentar entender o nosso novo Biologando, tá? Recapitulando o que a gente viu no vídeo anterior, o Biologando agora é uma atividade independente. Antigamente vocês estavam acostumados com 3 biologandos ao longo da disciplina, agora a gente só tem um, tá? E esse Biologando, ele é uma atividade independente, ele vale agora uma nota total, como se fosse uma atividade. Na verdade, ele é uma atividade. O nosso novo Biologando, ele acontece ao longo de uma semana inteira de discussão. É um formato mais dinâmico, é um formato que exige de vocês uma participação mais ativa na plataforma, tá? E ele é dividido em 3 momentos ou 3 partes, caso vocês prefiram chamar assim. No primeiro momento, a gente faz uma discussão ampla sobre um assunto específico da disciplina. Já no segundo momento, a gente vai afunilar um pouco mais a discussão. A gente vai pegar estudos de caso, situações pontuais, situações que exigem uma discussão mais detalhada. E no terceiro momento, que é o momento de atividade, é quando vocês vão fazer uma síntese de tudo que foi discutido no Biologando ao longo da semana. Vocês vão elencar participações importantes dos colegas, vocês vão fazer resumos das principais participações. Então, esse momento é um momento de atividade, certo? Ele acontece sempre no último dia do nosso Biologando. Para exemplificar, as duas primeiras partes do Biologando valem 40% da nota cada uma. Então, se você participar das duas atividades, dos dois momentos de discussão, você vai poder ter até 80% da respectiva nota da bioação número 1, certo? Ao final, se você entregar a síntese do que foi discutido lá na plataforma, você vai ter até mais 20%, totalizando 100% da nota da nossa primeira atividade, tá? Ou seja, essa discussão agora vai ocorrer ao longo de uma semana, sendo 6 dias de interação e uma síntese que você vai entregar ao longo do último dia. Então, notem o seguinte: a nossa discussão ficou mais dinâmica, certo? O nosso Biologando, que é a extensão da nossa sala de aula, na verdade, é a nossa sala de aula virtual, ele transformou-se numa discussão mais dinâmica, onde vocês precisam acompanhar tudo que está lá ao longo de todos os dias, interagir com os colegas, discutir e postar materiais. Uma outra dúvida que aconteceu também era o seguinte: Charles, como é que eu devo fazer? Eu devo fazer uma postagem só? São 3 postagens? São 6 postagens? Quantas postagens são? Quanto eu vou precisar postar no Biologando
para ter a minha nota. Então é agora que a gente vai tentar entender na prática como que ocorre o nosso novo modelo de fórum, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo a nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, que para as turmas de 2020 ela está começando agora no finalzinho do mês de março. Então vamos lá destrinchar parte a parte do nosso fórum, tá? Na primeira parte, tem um texto introdutório, tá? A gente fala o seguinte: observe o texto a seguir, retirado do site da Organização Pan-Americana de Saúde, acerca da saúde mental de adolescentes. A gente colocou lá um fragmento de texto para vocês, muito interessante por sinal, é muito interessante que vocês vejam lá com calma esse texto, se embasem nessa nossa discussão, porque esse tema é um dos temas mais modernos e mais importantes que a gente precisa discutir em sala de aula, não só em sala de aula, mas também na nossa família como um todo, tá? Feito isso, dado o texto de suporte, dado um link de suporte para vocês, a gente vem para o desenvolvimento do Biologando. E é o seguinte: isso posto, é hora de conversarmos no fórum sobre saúde mental. Discuta na primeira parte do Biologando sobre as definições e conceitos acerca de saúde mental. Ou seja, notem que agora o nosso Biologando ele é amplo. A gente vai falar sobre saúde mental como um todo. Quais são os principais conceitos, quais são os principais pensadores, os principais problemas que se relacionam à saúde mental, tá? Continuando, elencando também matérias jornalísticas, artigos científicos e mídias diversas sobre transtornos que afetam a saúde mental dos adolescentes, tais como depressão, ansiedade, pânico, dentre outros. Ou seja, notem que a gente está indo do macro, certo? O nosso problema a ser discutido é saúde mental. Dentre os problemas a serem discutidos, a gente quer que vocês relacionem com mais importância esses outros temas aqui, a saúde mental dos adolescentes e como problemas como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, estão presentes no dia a dia da nossa discussão, tá? Essa é a primeira parte do Biologando. Para isso, a gente colocou esse texto aqui, ó. Nas suas participações, procurem também explicar como a saúde mental se relaciona com o bem-estar físico e a boa convivência do adolescente nos meios familiar e escolar, certo? Primeira parte do Biologando, problema macro. E aí, um ponto de dúvida que surgiu para alguns de vocês e que a gente precisa esclarecer. Nessa parte aqui, atenção, a gente diz o seguinte: sua participação no fórum deve conter pelo menos um comentário pessoal crítico sobre o tema, uma postagem acompanhada de uma pequena resenha de um artigo científico sobre o tema e uma postagem de um vídeo sobre o tema acompanhado de um comentário pessoal. Primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui, pessoal, não se trata de 3 postagens, tá? Você pode fazer tudo isso que está aqui em uma postagem apenas. Entendam o seguinte: o nosso Biologando é a extensão da nossa sala de aula. É como se a gente estivesse em sala de aula discutindo esse tema. E como toda discussão que ocorre em sala de aula, a gente precisa deixá-la mais dinâmica, a gente precisa trazer comentários pessoais, a gente precisa dar a nossa opinião, obviamente embasado em alguma informação da literatura, é aí que aparece o artigo científico, e a gente pode também dar exemplos do cotidiano, que é aí onde a gente encaixa a postagem sobre o vídeo acompanhado de um comentário pessoal. Então, esse texto, atenção, não está dizendo para você fazer 3 postagens em 3 momentos diferentes. Você pode fazer uma postagem apenas, contanto que você consiga alcançar todo o objetivo proposto no nosso fórum, que é fazer com que você participe, dando a sua visão pessoal do tema, embasando a sua discussão por meio de artigo científico e dando exemplos práticos por meio de vídeos, por meio de reportagens, por meio de matérias publicadas na mídia sobre esse tema específico, tá? Uma coisa que foi muito cobrada, foi muito elencada por muitos de vocês ao longo do semestre passado, foi que o curso exigia um mínimo de postagens para que vocês pudessem ser avaliados. A gente reviu isso aí. Então, a gente não pede mais que vocês façam um mínimo de postagens para poder ter a nota específica. A gente não quer mais quantidade, a gente quer
qualidade na discussão. A gente quer uma discussão em sala de aula com qualidade, com embasamento científico, com embasamento teórico e prático. Então, para isso que a gente mudou o nosso formato do Biologando, tá? Então, vou pedir para vocês considerarem o seguinte: esse fragmento, atenção, ele requer que vocês façam ou na mesma postagem ou em postagens diferentes. E aí vai ficar a critério de vocês, dentro do tempo e da autonomia de cada um de vocês, tá? Vai pedir para que vocês façam um comentário pessoal, e aí vocês podem comentar a postagem do colega, vocês podem comentar a pergunta-chave lá lançada pelo professor, vocês podem comentar o artigo científico que vocês postaram. A gente precisa que vocês discutam com qualidade os assuntos propostos aqui na nossa sala de aula virtual. Depois, a gente precisa que vocês façam uma pequena resenha de um artigo científico e também coloquem um artigo científico lá. É importante que toda informação que vocês elenquem no fórum seja devidamente referenciada, pessoal. Referenciada como? Por meio de artigo científico, por meio de matérias científicas, por meio de conteúdo científico. O saber popular é muito importante, mas o saber científico é tão importante quanto. Então, é muito importante que desde agora vocês tenham esse costume, vire esse hábito, procurar assuntos, procurar temas, procurar discussões, sempre em fontes confiáveis e principalmente em artigo científico. E por fim, vocês podem fazer um vídeo, colocar um vídeo que fale sobre um determinado assunto. Um outro ponto de destaque foi: Charles, a duração do vídeo precisa ser entre 3 e 8 minutos. Eu encontro vídeos maiores, eu encontro vídeos menores. Como é que eu vou fazer isso daí? 3 a 8 minutos, pessoal, foi uma sugestão dada pelos nossos professores e pelos nossos tutores em relação à duração do vídeo. Obviamente, a gente não vai limitar um vídeo de 20 minutos, por exemplo, se o vídeo for muito bom, trouxer informações pertinentes. Então, o ideal é que, caso o vídeo seja mais longo, vocês possam elencar para os colegas em qual fragmento do vídeo está a informação de destaque. Por exemplo, num vídeo de 20 minutos, se você tiver a informação de destaque no minuto 8 ao minuto 12, sinalize lá na plataforma, sinalize lá na sua postagem que entre os minutos 8 e 12, fulano de tal fala um assunto importante, fala que tal coisa é importante por tal motivo. Sinalizem isso para a gente, sinalizem isso para os colegas. Vamos tornar a nossa discussão mais consubstanciada, certo? Feito isso, mas ainda tem mais. Tem a parte 2 do Biologando. Parte 1 ocorreu ao longo dos 3 primeiros dias. Parte 2 vai ocorrer ao longo dos próximos 3 dias. Lembrem, na parte 1 a gente saiu do macro. Agora a gente está afunilando o nosso conteúdo. No caso da psicologia do desenvolvimento, a gente discutiu sobre saúde mental como um todo, elencando a saúde mental nos adolescentes, no cotidiano da família e no cotidiano da escola. Aqui, a gente já quer que vocês debatam, aprofundem a discussão sobre um tema muito importante, muito relevante e de muita preocupação, que é a depressão na adolescência, tá? Então, o nosso enunciado fala que na parte 1 do Biologando, você discutiu genericamente sobre os aspectos relacionados à saúde mental dos adolescentes. Agora é hora de aprofundar essa discussão e abordar um tema de grande preocupação, a depressão na adolescência. Para iniciar essa discussão, leia abaixo um fragmento de uma matéria intitulada Saiba diferenciar a depressão de comportamentos típicos dos jovens. Essas reticências, elas trazem o nosso texto, tá? Essa matéria, ela está devidamente referenciada lá, então tem um link para a matéria, é importante que vocês acessem. E aí vem o nosso comando. Agora é a sua vez de discutir sobre o assunto, apresentando argumentos que se relacionem com a depressão na adolescência e todas as problemáticas ligadas com o tema. Então, mais uma vez, relembrando, a gente veio de saúde mental, o geral, indo para outros transtornos e um assunto de destaque, que é a depressão na adolescência. E aí, continua com o texto, tá? Continua com atenção, da mesma forma que foi lá na primeira parte. Comentário pessoal crítico sobre o tema, postagem acompanhada de uma pequena resenha de artigo científico devidamente referenciado de acordo com o guia de normalização da UES e uma postagem de vídeo
sobre o tema acompanhado de um comentário pessoal. Mais uma vez, pessoal, vocês não precisam fazer 3, 4, 5 postagens diferentes. Pode fazer apenas um, se o tempo de vocês assim permitir. Podem fazer 2 postagens, pode fazer quantas quiserem. Contanto que o nosso objetivo de postar comentário crítico, de trazer uma resenha de artigo científico e, consequentemente, trazer um vídeo seja atingido, certo? Entenderam? Tranquilos? Bom, pelo menos essas foram as principais dúvidas que vocês tiveram em relação ao desenvolvimento do fórum, tá? Uma outra dúvida se baseia na tal da síntese, no tal do resumo que vocês devem entregar do Biologando. Vamos acompanhar aqui como é o nosso comando, tá? Ao longo do Biologando, você pode discutir sobre saúde mental na adolescência e tá. Chegou a hora de sintetizar os principais tópicos abordados no fórum. Para tanto, você deverá fazer um resumo das principais participações do Biologando, no qual você apresente sucintamente, essa palavra é importante, tá? Sucintamente, ou seja, de modo resumido, de modo organizado, tá? O tema central e as participações dos colegas. Em adição, você deverá escolher 2 postagens dos colegas, as quais, na sua opinião, foram determinantes para o correto entendimento do tema e direcionadoras da discussão, comentando-as e justificando o motivo da sua escolha. Vamos lá entender o que é essa bendita síntese, pessoal. No nosso fórum, vocês têm lá toda a discussão que ocorreu ao longo dos 6 dias de Biologando, tá? Obviamente, alguns trechos, algumas participações devem ter chamado a atenção de vocês. Devem ter chamado a atenção de vocês por variados motivos, ou porque o vídeo foi muito atraente, trouxe informações pertinentes, ou porque o artigo científico foi importante, ou porque o comentário crítico de um colega despertou uma discussão na turma e aí a discussão foi sendo desenvolvida. Enfim, algo deve ter chamado a atenção de vocês. Ocorre isso em todas as nossas salas de aula, não é possível que não ocorra no nosso Biologando. Então é isso que a gente quer que vocês façam. A gente quer que vocês façam uma breve releitura, revisitem o Biologando, façam uma breve releitura de tudo que foi discutido lá ao longo desses 6 dias e nos digam o que foi discutido ali, o que é que mais chamou a atenção de vocês, o que é que, na opinião de vocês, pode ser importante para que o assunto tenha sido desenvolvido corretamente, tá? Um texto de poucas linhas, pessoal. A gente está pedindo um texto de uma lauda, no máximo. Então não precisa vocês fazerem 10 laudas, uma para cada postagem que chamou a atenção. Não, a gente quer ver com esse resumo 2 coisas. Primeiro, se vocês acompanharam o fórum e se esse fórum foi colaborativo no modo de entender de todos vocês. E segundo, a gente quer despertar em todos vocês o poder de síntese. A gente quer que vocês sintetizem o que vocês de fato viram de importante no Biologando. E uma outra coisa também que a gente pede é para que vocês escolham 2 postagens dos colegas que, na opinião de vocês, chamou a atenção. Ou seja, o que o colega trouxe de novidade para a nossa sala de aula virtual? O que o colega trouxe de assunto importante que despertou uma situação? De repente pode ser até você que tenha trazido um texto, mas que um teu colega tenha discutido e tenha melhorado a tua participação. Então é isso que a gente quer que você faça. Você faça um resumo crítico, obviamente, do que foi discutido no Biologando, e depois elenque 2 participações de colegas que, na opinião de vocês, foi importante para dar o desenvolvimento correto da nossa discussão, tá? Justificando, obviamente. Ah, por que que o Joãozinho, eu escolho a postagem do Joãozinho e da Mariazinha. O Joãozinho falou isso aqui, tá. Por que que é importante? Porque, na minha opinião, o que o texto do Joãozinho trouxe foi importante para a gente discutir o assunto. Obviamente vocês não vão fazer isso, né? Obviamente vocês vão discutir com mais solidez, discutir com assuntos mais sólidos. Mas, de todo modo, a gente quer que vocês elenquem o que os colegas falaram de mais importante, tá? Charles, como é que eu vou citar
o que o colega falou no fórum. Guia de normalização da UES, pessoal. Esse famoso guia para as turmas de 2018, a gente fala isso já há muito tempo. Turmas de 2020, o guia de normalização deve ser quase que um livro de cabeceira de todos vocês. É a partir desse manual ou desse guia que vocês vão encontrar todas as formas de referenciar trabalho científico, de fazer citações, de fazer formatação de texto, para que todas as atividades que exijam entrega de texto sejam feitas devidamente normalizadas, tá? Devidamente corretas. No guia de normalização da UES, a gente segue prioritariamente a ABNT, mas existem algumas diferenças entre a ABNT e a UES, que é importante que fique claro para todos vocês. Então, por isso que a gente pede o guia de normalização da UES, tá? Lá no guia, vocês vão achar, lá na secretaria virtual do curso, existe uma parte que fala somente sobre citações, de diversos tipos de citações, como que você deve referenciar um determinado autor no texto, certo? E aí, uma das formas de você referenciar alguém é um fragmento de texto encontrado na internet. Por exemplo, você vai copiar o que fulano de tal disse. Meu nome é Charles Elpo Mourão, então a minha referência é Mourão 2021. Você, Joãozinho, vai dizer assim, que Mourão 2021, no endereço tal, falou tal coisa. Abre aspas, blá, 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 fecha aspas. Essa é a forma correta de fazer uma citação de um texto encontrado na internet, tá? Então, como citar? Procura lá no guia de normalização da UES. Onde eu encontro esse bendito guia, professor Charles? Eu encontro na secretaria virtual do curso. Todos vocês devem visitar frequentemente a secretaria virtual, porque lá tem calendário, tem informes da coordenação, tem as reofertas que acontecem lá também e também tem o nosso guia de normalização do curso. E, professor Charles, esse bendito guia vai servir para quê? Vai servir para toda a vida acadêmica de vocês. Como eu falei há pouco tempo, é quase que o segundo livro de cabeceira que todos vocês devem ter aí em casa. Devem ter no computador, devem ter na ponta da língua, devem ter no celular, para que fique mais fácil referenciar os nossos textos, fique mais fácil a escrita do TCC de vocês daqui a pouquinho, certo? Então, baseado nisso, acredito que tenha tido sucesso a nossa explicação do nosso biologando, tá? Lembro para vocês uma coisa, o nosso curso ele é feito com muito carinho por toda a nossa equipe para vocês. Então, vocês que fazem o nosso curso, a gente trabalha para que vocês tenham sucesso acadêmico. Então, sempre é uma via de mão dupla. Tragam para a gente os feedbacks de vocês, que a gente leva para discutir no nosso grupo, que ele é formado de muitas pessoas, é um grupo muito heterogêneo, que é formado por coordenação, professores, tutores, e toda semana a gente discute sobre o funcionamento do curso. Por isso esse vídeo de explicação, de amadurecimento do nosso biologando. Baseado nisso, me despeço por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com novos vídeos para vocês e um até breve. Nos encontramos na plataforma e em breve presencialmente. Fiquem todos bem, fiquem em casa se puderem, cuidem-se e cuidem dos demais. Um abraço a todos!